A graça e a paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais um ciclo de EBD e dando continuidade ao texto que falamos na última EBD, de Gálatas 5:22, né? E vamos falar hoje um pouco sobre fé, né? E o que o fruto do Espírito Santo fala sobre a fé. Fruto do Espírito. O que fala sobre a fé? Então nós vamos continuar com o texto de Gálatas 5:22, que fala, um dos tópicos é fé. A gente vai entender um pouquinho o que é fé, né, dentro da palavra de Deus, uma palavra forte, uma palavra realmente importante, né, para a vida do cristão. Bom, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e poder juntos exercitar esse contexto. Grandioso Deus, Santíssimo Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer por mais essa oportunidade e poder estar juntos, ó Deus, estudando a Tua palavra, os Teus ensinamentos, para que possamos, Pai, nos edificar espiritualmente, no intuito, ó Deus, de fazer sempre a Tua vontade, não a nossa. Agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, mais uma vez, nesse momento espiritual de conhecimento, de aprendizado. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu falei, o tema ele está em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito Santo é. Aí a gente vê lá em Gálatas 5:22. Que fruto é esse, meus irmãos? O fruto do Espírito ele nos propõe, né? Como eu comentei da outra vez, ele lá em 22 ele fala: caridade, gozo, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, ele te dá muitas oportunidades, muitas características na formação do seu caráter. No momento que você dá oportunidade ao Espírito fazer parte da tua vida, ele vai te dar todas essas características: o amor, o gozo, a paz, a unidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Mas vamos falar sobre um tópico específico: fé. Algo que é extraordinário, né? E falar sobre fé é falar sobre algo que transcende, né? A gente pode dizer assim, porque fé é algo altamente particular, né? Altamente particular. Ele é um relacionamento literal, né? Nós vamos entender o que o fruto do Espírito fala sobre fé na palavra de Deus. Vamos aproveitar também, né, ler o livro de Efésios, no seu capítulo 6:16. Ele nos dá também um parâmetro sobre fé. Então, por favor, abram aí, né, essa leitura e vamos juntos. Efésios 6:16, ele fala assim: tomando sobretudo, 6:16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse texto de Efésios é um texto bastante conhecido, né, que fala sobre a armadura de Deus na tua vida, né? E um dos tópicos desse texto, né, Paulo, ele fala sobre a fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha, a fé é um escudo, uma proteção para o crente. Ele diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que quer dizer isso? Tudo que porventura venha de encontro a você, você estará sendo protegido se você estiver com a fé firmada em Deus,
fé firmada em Jesus Cristo. Então, ter a certeza do que você realmente crê, né, é uma atitude de proteção contra qualquer tipo de seta que venha contra você. Então, em Efésios 2, 8, 9, né, Efésios, no capítulo 2, de 8 a 9, ele fala também sobre fé assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha que coisa importante. Porque pela graça sois salvos. A graça que Deus nos deu, que é infinita, abundante, né? Por meio da fé, então. Porque pela graça sois salvos, mas pelo meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se gloriar. Então, por meio da fé, a fé que você tem em Deus, a fé que você tem em Jesus Cristo, né? É um dom que Deus te deu, de ter fé, de ter a certeza, de ter convicção que Deus vai fazer e faz a diferença em sua vida. O significado de fé, nos textos, né, no dicionário, no latim, ele dá uma coisa ampla. Eu vou tentar resumir aqui o significado de fé, né, no contexto literário, nos estudos, né, normais. O que significa fé? Fé do latim vem de fit, é adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. A fé é a campanha absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos psicológicos e da lógica conceitual, ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A expressão se relaciona sematicamente com os verbos crer, acreditar e confiar. Então, olha o que é a característica, o que é a descrição de fé no dicionário, nos textos, né, do latim, né, vários contextos, né, eu fiz um resumo. Ele deixa bem claro que é a expressão que se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar e confiar. Então, olha que coisa interessante. Para você ter fé, você tem certeza. Você crê em algo, né? Você acredita nesse algo e você confia nesse algo. É os 3 Cs: crer, acreditar e confiar. É o que nós fazemos com o nosso Deus. Nós temos a crença nele, nós acreditamos nele e nós confiamos nele. Então, fé é isso. E ele também deixa claro que a fé é a adesão de forma incondicional. Então, quando nós cremos em Deus, nós não temos condição de dizer: eu só vou crer em Deus por causa disso. Não, eu creio em Deus porque eu creio, ponto. É incondicional, não tem porquê. É algo que está inerente a você de crer, de acreditar, de ter confiança, de entender que Deus é acima de todas as coisas e de todas as compreensões humanas, mas não espirituais. Olha que diferença. De você ter entendimento humano, realmente não tem, mas o entendimento espiritual, ele vai te dizer por que você acredita em Deus, porque você acredita no Filho, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, é esse o ponto. Então, logo podemos afirmar então que a fé é uma qualidade que nos dá força. Olha, é verdade. Se a gente pegar aqui no texto de Efésios, né, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos. Então, é força, proteção, né? Então a força para vencer o mal e as adversidades. É bom lembrar que
é bom lembrar que a fé não se trata apenas em acreditar em Deus, pois como está escrito em Tiago. Tiago também falou sobre isso, né? Em 2,19. Então vamos ver Tiago 2,19, o que ele diz, que ele nos coloca em relação à fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem, mas também em acreditar na fidelidade do nosso Senhor. Então, Tiago 2,19 ele diz: tu crês que há um Deus? Fazes muito bem, fazes bem acreditar em Deus, com certeza. Mas ele deixa claro, até o próprio demônio, né, os próprios demônios, eles também creem e estremecem com a presença de Deus, com a força de Deus, com a certeza que Deus existe. Mas também acreditar na fidelidade do nosso Senhor. Então, se você crê em Deus, você crê na fidelidade de Deus para contigo, para conosco, meu irmão. Então é esse o diferencial. E aí você vê também, está escrito em Hebreus 11:1, né? Vamos lá ler Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... Não, perdão, gente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera pelo algo. Quando você tem fé em algo, você acredita que aquilo vai acontecer. Então, você sabe, você pede a Deus, ora a Deus, tem um relacionamento com Deus, você tem a certeza que Deus vai te dar aquilo que você está pedindo conforme a vontade dele. Deixando claro isso, né? É a prova das coisas que não se vê. A gente não tem como ver, mas a gente tem a certeza que aquilo vai acontecer. Porque Deus realmente, Ele é maravilhoso. E a certeza de poder ter um relacionamento com Ele é de você saber que você pode acreditar que as coisas vão acontecer. Porque Ele é fiel a tudo que Ele te promete. Isso é uma verdade. Uma verdade. É uma certeza que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida. Eu passei por um período agora de dúvida comigo mesmo, né? Não com Deus, mas dúvida comigo do meu potencial, do que realmente eu posso fazer conforme a vontade de Deus. Às vezes a gente fica, será que realmente eu tenho capacidade de fazer isso? Será que eu tenho o potencial para poder fazer isso? Posso dizer a vocês, meus irmãos, sim, você tem. Se você crê em Deus, crê na fidelidade dele, crê na capacitação de Deus, crê na certeza que Ele pode te melhorar todos os dias. E aí, sim, claro, você vai trabalhar isso, você vai buscar conhecimento, vai buscar aprendizado, para que você possa realmente exercer algo que você deseja, que você almeja. Então é esse o ponto. Então crê, porque como Hebreus falou, 11:1, né? No livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente espera quando a gente tem fé. E a prova das coisas que você não vê. Você não tem como ver, mas você tem a certeza que vai acontecer. Então, quando temos fé, confiamos na fidelidade do nosso Pai. Não temos dúvida de que tudo o que Deus diz é verdade e acontecerá. É o que eu acabei de falar. Em outras palavras, não é duvidar das promessas feitas pelo Criador. Então, não duvide, meu irmão. Eu sei que muitas vezes a gente sente dificuldades, a gente fica receoso, angustiado. Não é fácil não, ainda mais no momento que nós vivemos, né, de muita incertezas que tem acontecido em volta da gente, mas a gente tem que ter a certeza que Deus está conosco, a certeza que Deus é por nós, que se você tiver um relacionamento contrito com Ele, Ele vai te fortalecer, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar o caminho e Ele vai abrir a porta.
Eu estava ouvindo um hino que ele abre a porta onde não tem parede. Meu irmão, é uma coisa, é ter fé. Abrir uma porta onde não tem parede é espetacular, uma coisa assim que você não consegue fisicamente falando, né? Mas Deus abre, porque Ele abre uma porta espiritual para a sua vida. Então não precisa ter paredes, precisa ter fé, acreditar na fidelidade, na certeza que Ele vai fazer a diferença. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia foi o rei Davi. Mas nem todo mundo de sua família tinha a mesma fé que ele tinha. Isso porque não se nasce com a fé. A fé não é hereditária. Não é porque meu pai tem a fé espetacularmente, eu acredito, que você vai ter fé. Até porque eu comecei falando sobre relacionamento. Fé, ele é relacionamento, é ligado diretamente ao relacionamento. Então, quanto maior o relacionamento que você tem, mais você vai ter fé, mais você vai acreditar nas coisas espirituais de Deus para a tua vida. Então, Davi, mais que ele porventura errasse, ele tinha uma coisa importantíssima. Ele tinha um relacionamento, ele pedia perdão a Deus e ele tinha certeza que o relacionamento que ele tinha, a fé que ele tinha com Deus, era a certeza que as coisas iam acontecer conforme a vontade de Deus e que ia acontecer na vida dele coisas tremendas, e como aconteceram ao longo da vida. Mas não é como o texto fala aqui, no estudo, não é porque Davi tinha fé, tinha um relacionamento importante com Deus, que os seus filhos iam herdar esse relacionamento. Não aconteceu dessa forma. E não acontece dessa forma, gente. Seria muito bom que nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, pudessem herdar a característica, a habilidade, o relacionamento que você possa ter com Deus, que eu possa ter com Deus. Então, a gente orienta, a gente informa, a gente mostra, conduz como deve, o que deveria fazer, o que deve ser feito para poder você ter esse relacionamento com Deus, mas é algo particular. Então, quanto mais você tem esse relacionamento contínuo, você vai ter mais fé. A sua fé vai ficar cada vez mais forte e você não vai duvidar das coisas que podem e devem acontecer na sua vida, conforme a vontade de Deus. Então, esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor, dava valor ao tabernáculo, sentia prazer em adorar. Além disso, ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo, como está escrito no Salmo 27. Então, se a gente for lá ler todo o Salmo 27, você vai ver que Davi, ele ora a Deus pedindo orientação, pedindo proteção. Ele confiava em Deus, na certeza de tudo que ele ia fazer. Ele, antes de tudo, ele estava pedindo a Deus orientação, para Deus dizer como ele deveria fazer, por onde ele deveria caminhar. É dessa forma que nós temos que conduzir nossas vidas, meu irmão. Muitas vezes nós queremos fazer da forma que achamos que é melhor, mas se a gente ler a Bíblia, se a gente tem um relacionamento contrito com Deus, você vai ver que todas as vezes que as pessoas, que os grandes personagens da Bíblia, eles se relacionavam cada vez mais com Deus, eles tinham vitórias, eles tinham conquistas. E todas as vezes que personagens da Bíblia, pessoas importantes que trouxeram um legado de ensinamento para a gente, se afastaram, não quiseram seguir a vontade de Deus, eles automaticamente estavam fadados a perder, fadados a não conquistar, a não confiar realmente no que Deus tinha de oferecer melhor. Então, meu irmão, se relacione. E como é que você pode se relacionar? Lendo a palavra.
é se dedicando a ler a palavra, é construindo um relacionamento, como tem aqui no texto, orando a Deus. Como eu já falei anteriormente, existe uma oração específica para Deus? Não, meu irmão. Existe você parar e falar com Deus. Qual vai ser a palavra que eu vou ter que falar, meu irmão? Fale, converse, agradeça, peça orientação de como conversar com Ele. Não tem um roteiro. Tem sim. O seu relacionamento, o seu coração, o seu sentimento, o seu caminhar com Deus. Aí sim, isso é uma orientação que a gente pode dar. Quanto mais você se sentir à vontade de falar com Deus, e você não se sentir melhor. No primeiro momento vai ser difícil, as palavras não saem, às vezes a gente fica calado. É importante também ficar calado, porque Deus quer falar com você. E às vezes a gente quer só falar e não deixa Deus falar conosco. Então, meu irmão, confie, se relacione. E por fim, meu irmão, sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Assim como Davi, podemos ter a nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra. Estude a Bíblia, como eu falei, tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida. Pois um coração grato, consequentemente, será um coração cheio de fé. Não fique com receio das dificuldades que porventura você possa estar enfrentando. Porque Davi enfrentou várias dificuldades e foi realmente liberto de todas as possibilidades de setas do maligno. Então, ore a Deus, tenha um relacionamento contrito com Ele. Como eu já comentei em várias outras oportunidades, eu passei a conversar com Deus em todos os lugares. Eu anteriormente eu só vou conversar com Deus, eu orava de manhã, aí eu orava no horário do almoço, eu orava na hora de dormir. Legal, bom. Mas eu comecei a notar que não tem uma regra de eu ter que orar de manhã, no horário do almoço e de noite, na hora de dormir. Eu tenho que falar com Deus a todo momento. Eu estou no carro, como eu já falei, eu estou orando. Eu estou no trabalho, eu estou orando, eu falo, Deus, me ajuda aqui. Me dá orientação, me mostra o caminho que eu devo seguir. Você, meu irmão, você pode falar com Deus, ter um relacionamento com Ele em qualquer momento. Agora, lógico, tem aquele momento de mais tranquilidade, de soltar você e Ele, de não ter ninguém, um lugar tranquilo. E você vai ler a palavra, você vai meditar, você vai entender. E é isso, meu irmão. Então, deixando claro, o fruto do Espírito Santo em relação ao tema fé, ele está ligado diretamente a ter um relacionamento de confiança. É os 3 Cs, como eu falei para vocês, meus irmãos, lá no início. Crer, acreditar e confiar. São 3 Cs importantíssimos que você tem que colocar na tua vida. É esses 3 Cs que eu tenho buscado todos os dias entender e acreditar na minha vida. Porque entender que se você crê em Deus, Ele vai te ouvir. Porque Ele vai ver o seu relacionamento com Ele. Se você acredita nele, Ele vai agir na tua vida. E se você confia nele, meu irmão, as coisas vão acontecer na tua vida. Porque essa trilogia dos 3 Cs é muito importante para você entender o seu relacionamento, o grau de relacionamento que você tem com Deus. Bom, fica com Deus, um excelente dia e até a próxima. Obrigado por mais essa oportunidade. Deus abençoe a todos.